Fala pessoal, e aí, tudo bem? Me chamo Fernando Vaz, sou professor de matemática e nesse vídeo estou trazendo aqui para vocês algumas questões de raciocínio lógico da banca Legato, né? Em especial, estou trazendo questões de nível fundamental para você que está se preparando para algum concurso dessa banca e que tenha raciocínio lógico, né, na sua prova. Para esse vídeo, eu trouxe aqui uma prova do ano passado, né, da banca do cargo de porteiro aqui da Prefeitura Municipal de Luiz Domingues, Maranhão. Então, você vai perceber que a matemática de nível fundamental da banca, você, pelo próprio edital, pelos tópicos do edital, não são tão complicados. Depois, em outro vídeo, eu vou pegar lá o padrão, geralmente, dos conteúdos de ensino fundamental e destrinchar com vocês. De início, a gente tem uma questão aqui que envolve um dos primeiros tópicos, que é a parte de operações. E aí, ó, olha só essa questão. Para você desenrolar ela, o que você precisa saber? Você precisa subtrair, saber subtrair e saber o conceito aqui, ó, de antecessor e o conceito de sucessor. Uma questãozinha tranquila. Ele fala assim, ó, qual o valor da subtração? Então você vai pegar subtrair do antecessor de 785 com o sucessor de 397. Aí você vai lá. Antecessor é um conceito tranquilo, é quem vem antes. Então, quem é que vem antes do 785? É exatamente o 724. Agora você vai ali para o próximo. Quem é o sucessor? É quem vem depois. Quem é que vem depois de 397? É exatamente 398. E aí vamos lá. Ó. 784 menos 398. Você vai operar essa subtração. Você está fazendo uma subtração, né? Tem como dar 1.100 e alguma coisa? Ou esse outro 1.000? Tem não, irmão. Porque você está subtraindo. Se você somasse, a resposta seria essa, né? Então, se você somar, é porque você não sabe o conceito do que é subtração. E tem aqui uma resposta errada para isso. Mas, a gente quer descobrir é a subtração. Então, só poderia ser uma dessas respostas. E aí vai lá. Poderia ser a letra C? A letra C termina com zero, né? Não tem como ser a letra C, porque esses dois números não são iguais. O único jeito de dar zero aqui é se esses dois caras fossem iguais. Aí, tipo, se aqui fosse 4 e aqui embaixo 4. 4 menos 4, 0. Então não pode ser a letra C. Já descarta aí a letra C também. E vai lá, ó. Só analisando por alto, a gente já ficaria entre duas que você poderia chutar e era 50% de chance de acertar. Mas a gente quer a resposta. Então vamos lá. 4 dá para tirar 8? Não, vai pedir emprestado por 3. Vai emprestar 1, fica 2 e aqui fica 14. Se eu tenho um 14, eu tiro 8, sobra exatamente 6. Já dá para identificar a resposta, porque só tem uma que termina com 6. Mas continuando, 2 dá para tirar 9? Não, pede emprestado por 7, fica 12 e aqui fica 6. 12 menos 9 sobra exatamente 3. 6 menos 3, 3. Qual a resposta? Nossa letra A, que a gente já tinha identificado pelo finalzinho. Então, o que eu digo para os meus alunos? Sempre que for fazer prova, que é questão de marcar, vai ter ali umas duas alternativas que é absurdo, não faz sentido. Então essas aqui, ó, a gente analisando por alto, a gente já viu que elas eram um absurdo, que eles estavam na contramão do que era para fazer. Essa aqui, ó, quando a gente se atentou aos detalhes da subtração, a gente também já viu que não era, porque estava com um finalzinho diferente. E aí a gente foi efetuar a conta para ver de fato qual era a resposta. E a gente encontrou aqui que a resposta correta é a letra A. Então, questãozinha aí tranquila. Bastava você ter a noção, saber o que é a subtração. Acredito que a maioria não vai ter dificuldade. E o conceito de antecessor e sucessor naturalmente pelo dia a dia a gente consegue saber. Então, era isso, questãozinha de boa e tranquila. Vamos lá para a nossa próxima questão. Olha só, essa questão aqui, ela é um pouco mais elaborada, você precisa ter um pouco mais de atenção e esperteza, mas não é difícil. Olha só o que essa questão diz. Uma cerca de arame tem 43 postes de concreto. Então tem ao todo 43. Igualmente espaçados. O que isso quer dizer? Que a distância entre todos os postes é a mesma. A medida da distância entre o oitavo
e o 14º porte é de 21 metros. Qual a medida em metros do comprimento desta cerca? Ou seja, o que está acontecendo aí? A gente tem aqui o primeiro porte, tem o segundo, e aí vai, chegou no 8º porte, aí vai, chegamos no 14º porte, vai, até chegar no último porte, que é o 43º, que é o nosso primeiro. O que essa questão fornece para a gente? Ela diz o seguinte, que entre o 8º e o 14º porte, a gente tem exatamente quantos metros? 21 metros. E aí o seguinte, a gente quer descobrir a distância, a gente quer descobrir essa distância aqui, ó. Quanto é a distância do primeiro até o 43º poste? É isso que a gente quer saber. E aí o seguinte, a gente vai usar essa informação aqui, que é a distância do 8º para o 14º, é 21, para poder descobrir quanto é o espaçamento entre um poste e outro. Como assim? Como é que a gente vai fazer isso? Simples. Eu preciso descobrir quantos espaçamentos tem entre o 8º poste e o 14º poste. Como é que se faz isso? Simplesmente subtrai 14 menos 8. 14 menos 8 dá 6. Quer dizer que entre o 8º poste e o 14º poste a gente tem o quê? 6 espaçamentos. Se eu quero descobrir a medida de um espaçamento desse, que é entre um poste e outro, quantos metros isso aqui vai dar, o que você vai fazer? Vai pegar a distância total dos 6 espaçamentos e dividir por 6. Aí vamos lá, o 21 para 6. Quem que eu multiplicando, que chega perto ou chega exatamente no 21? 3. 3 vezes 6, 18. Se eu pegasse 4, iria passar, então tem que ser 18. 21 menos 18, sobra 3. 3 é menor que 6, o que a gente faz? Acrescenta o 0 e a vírgula. 30 para 6 dá exatamente 5. 5 vezes 6, 30 e acabou. Quer dizer que entre um porte e outro a gente tem um espaçamento de exatamente 3 metros. Opa, 3 metros e meio. 3,5 metros. E aí o seguinte, agora a gente vai lá e descobre quantos metros a gente vai ter exatamente entre o primeiro e o último porte. E aí o seguinte, é o mesmo esquema. Eu tenho 43 portes. Eu preciso saber quantos espaçamentos eu vou ter no total, né? Do primeiro até o 43º. O que você faz? Mesmo esquema. 43 menos 1. Você vai ter exatamente 42 espaçamentos. Para a gente descobrir a distância do primeiro até o 43º, é 42 vezes 3,5, que é a medida de um único espaçamento. 5 vezes 2 dá 10, fica 0, vai 1. 5 vezes 4 dá 20, com 1 fica 21. Vai para o próximo. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. A gente somar isso aqui, ó, 0. 1 com 6, 7. 2 com 2, 4. 1 com ninguém, 1. Tínhamos quantas casas depois da vírgula? 1, então aqui vai ficar o quê? 147. Quer dizer que esta distância é de exatamente 147 metros. Então a gente tinha aí, ó, que 147 metros era a distância do primeiro até o 43º poste. Temos resposta? Alternativa, letra D. Essa questão, se você observar, não tem um valor assim muito absurdo, então você teria que realmente fazer a conta. Só que ela tinha uma pegadinha. Qual era a pegadinha? Se você, em vez de fazer a subtração, fosse, então eu quero saber a distância entre o primeiro e o 43º poste, e você não efetuasse essa subtração, você ia multiplicar 43 por 3,5, né? Quando você efetuasse isso, ia ter isso aqui como resposta, 150,5. E aí iria ele pegar nisso, né? Porque, ó, os espaçamentos não são 43, né? Vão ser 42. Se a gente pega o espaçamento entre cada pote, conta tudo, vai dar 42. Então tinha que ter atenção nesse
detalhe aí. Então quer dizer que nossa resposta é exatamente aqui, letra D. Questãozinha tranquila, não tinha nada de absurdo para se fazer. Você precisava observar apenas esse detalhe, né, da questão do espaçamento dos postes, quantos que realmente você ia ter, e precisava ter atenção nas divisões e multiplicação. Então o detalhe estava nessa parte aí, né, na parte relacionada ao espaçamento aqui dos postes. Você tinha que ter atenção nisso. Então é isso. Questãozinha comparada com a anterior, ela tinha um pouco mais, se precisava de um pouco mais de atenção, né? Então, vamos lá, vamos para a nossa próxima questão. Seguinte questão, a gente tem o quê? Olha só, uma questãozinha aí que sai por regra de 3, né? Uma proporçãozinha envolvida aí. Olha só, vamos ler nossa questão e se atentar, né? Para fazer 6 litros de tinta da cor laranja, misturas 6 litros, vai pegar 3,6 litros de amarelo com 2,4 litros de vermelho. Quantos litros de cada uma dessas tintas devemos misturar para obter 15 litros de tinta da cor laranja? Olha só, né? Vamos organizar nossas informações. Para fazer 6 litros de laranja, precisa de 3,6 de amarela e 2,4 de vermelho. Para fazermos 15 litros, vai precisar de quantos litros de amarela e quantos litros de vermelha? Como eu acabei de falar, né? Você pode fazer essa questãozinha por regra de 3. Como assim? Então, ó, 6 litros de laranja precisa de 3,6 litros de amarelo. E a gente quer saber, 15 litros de laranja vai pegar quantos litros de amarelo? Chama de x. Então, montamos a nossa correspondência, meio pelos extremos, 6 vezes x, 6x. 15 vezes 3,6. Aí você vai lá, ó, multiplicação de número inteiro por número com vírgula. Como é que faz? 15 vezes 3,6. Não tem segredo. Você vai multiplicar normal e no seu resultado você vai considerar a vírgula. Aí vamos lá, ó. 6 vezes 5, 30. Porque 0 vai 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Com 1, 4. Quando a gente somar 0, 9 mais 5, 14, vai 1, 54. 540 é a resposta? Não, cuidado, ó. O que eu falei? Considera a vírgula por último. Tínhamos quantas casas depois da vírgula? Exatamente uma. Então aqui vai ter uma casa depois da vírgula. Ou seja, 6x é igual a 54. O que a gente está procurando? A gente quer saber quem é o número x que ao multiplicarmos por 6 gera 54. Para você descobrir, se você já perceber de cara, ótimo. Se não, o que você faz? Esse 6 você passa para lá, passa entre aspas, né? Se esse 6 que está aqui multiplicando, você traz ele para o outro lado. Está multiplicando, passa o inverso. Ao contrário da multiplicação, é a divisão. Ou seja, quem é esse x é você pegar 54 e dividir para 6. Quem é que dividido por 6, ou quem é o número que quando você divide 54 por 6 vai ter como resultado é exatamente o 9. Então quer dizer que para fazermos 15 litros de tinta laranja, vamos precisar aí de 9 litros de amarela e consequentemente 6 litros de vermelha. Qual é a nossa alternativa? Letra, letra E. É uma questãozinha aqui com regra de 3, você conseguia desenrolar ela, né? Bastava organizar aí os valores correspondentes certinho e fazer as multiplicações e por fim a divisão, né? Consequentemente a gente conseguiria encontrar essas respostas aí. Então, a segunda e a terceira questão, comparada com a primeira, estavam um pouco
tinha um pouco mais de trabalho, né, para se fazer. Você precisava organizar os valores da forma correta para poder encontrar o seu resultado, né? Então, vamos lá, a próxima questão. Essa questão, ela envolve o quê? Expressão numérica, só que não envolve uma expressão com números, não é uma expressão com números quaisquer, porque é o seguinte, a gente tem aí, ó, números em frações, número com frações. Então, é o seguinte, o que que você precisava fazer? Aliás, o que que você precisava saber antes? Ó, a gente tem bem aqui, ó, nessa primeira parte, 0,2 mais 1 sobre 2, um número decimal com uma fração. E aí você precisava organizar. Ou você colocava esse 0,2 em fração para somar com isso, ou você colocava essa fração em decimal para somar com esse outro decimal, porque um decimal com a fração não dá para somar. Então você precisava organizar um dos dois. E aí na outra parte, o que, que a gente tinha aqui? Divisão de duas frações. Você precisava, você precisa saber de operações com frações. E aí vamos lá, né? Vamos começar a desenrolar essa questão. Eu particularmente preferiria aqui colocar esse número na forma decimal, porque vai ficar melhor. Aí vai lá, ó, 0,2 mais 1 sobre 2. Se você pega 1 e divide para 2, é a mesma coisa do que? Qual é a metade de 1? Está dividindo por 2, né? É 0,5 vezes 2 terços dividido para 1 sexto. O que, que a gente faz aqui? Parêntese aqui, não. É divisão de fração. Aliás, multiplicação e divisão. E para fazer essa divisão, a gente precisa saber multiplicar a fração. Primeiro de tudo, multiplicação. Se eu tenho 1 sobre 2 vezes 3 sétimos, como é que vai funcionar a multiplicação de fração? É simples, irmão. Você vai pegar o quê? Multiplicar quem está em cima por quem está em cima e multiplicar embaixo por quem está embaixo. 1 vezes 3 dá exatamente 3. 2 vezes 7 dá exatamente 14. Então, a multiplicação de fração não tem segredo. Você simplesmente vai multiplicar quem está em cima por quem está em cima, quem está embaixo por quem está embaixo. Só uma observação, se você tivesse isso, por exemplo, 2 vezes 5 nonos. Olha só, multiplicação de número inteiro por fração. Como é que vai funcionar? Esse número inteiro é a mesma coisa de ter um 1 embaixo. Então, não precisa se preocupar. Multiplicação de número inteiro por fração continua o mesmo esquema. Em cima por em cima, embaixo por embaixo. 2 vezes 5 vai dar 10. 1 vezes 9 dá 9. Então aqui é você vai pegar o número que tiver na fração, né? Como se estivesse multiplicando por 1 aqui embaixo. Certo? Então não tem segredo. Agora, quando a gente fala de divisão de frações, o que, que acontece? Pode vir organizado assim, 1 sobre 2 dividido por 3 sétimos, ou pode vir organizado daquela forma que está ali, ó. 1 sobre 2 dividido por 3 sétimos. A forma que vier organizado, seja assim, tanto faz. Não vai mudar a forma de fazer. Então, quando a gente tiver divisão de frações, o que, que vai acontecer? Você vai multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Quando eu pego a primeira, 1 sobre 2, e pego o inverso da segunda, quem é o inverso disso? Literalmente vai inverter. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Então ficaria 7 terços. É o inverso dela. E quando você multiplica a fração, é ali, aquela historinha ali de cima. Em cima por em cima, 1 vezes 7, 7. 2 vezes 3, 6. Certo? Mas, de modo geral, o que está acontecendo aqui? Ó? Você está multiplicando o de cima dessa pelo de baixo da outra. E o de baixo dessa pelo de cima da outra. Ó, então, se você está com ela organizada dessa forma aqui, é até melhor. Porque o que acontece, vai acontecer? Só multiplicar cruzado. Quando você tiver uma divisão de frações, o resultado dessa divisão é você multiplicar o numerador pelo denominador da outra.
numerador pelo denominador da outra. E aí vai resultar, né? Ó, 1 vezes 7, 7. 2 vezes 3, 6. Então, divisão de fração e multiplicação não tem segredo. Em outro vídeo eu trago aí para vocês, falando, destacando como é que funciona em soma e subtração de frações, né? Também não é difícil, a gente só vai ter um detalhe a mais. Mas vamos lá. 2 terços dividido para 1 sexto, o que vai fazer? Multiplicar o numerador de um pelo denominador da outra. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 1, 3. Então o que ficou? 12 terços. E aí vai lá, 0,2 mais 0,5 vai dar exatamente 0,7 vezes 12 dividido para 3, dá para dividir? Dá, né? Dá exatamente 4. Agora você tem aqui uma multiplicaçãozinha para fazer, 0,7 vezes 4. Multiplica normal e considera a vírgula no final. 4 vezes 7 dá 28, não é isso? 4 vezes 0 dá 0, não vai fazer diferença. Tínhamos quantas casas depois da vírgula? 1. Então aqui a gente vai ter 1. Qual é o nosso resultado? 2,8. Letra B. Uma questãozinha aí que não é difícil, mas você precisava saber essa parte de operação de frações, né? Essa parte aqui de divisão de fração. Não é uma coisa difícil, mas geralmente, como a gente não vê isso aqui com muita frequência, é normal você se esquecer, é normal você não lembrar, né? Mas quando você pega e olha, você vê que não é difícil, né? Então basta você fazer algumas vezes que você já vai tirar de letra. Então, essa questão era isso. Vamos lá para a nossa próxima questão. Olha só, o que diz essa questão? Uma fazenda de formato retangular, tá aqui o formato da fazenda, tem comprimento 4 vezes igual à largura, ou seja, o comprimento é eu pegar a largura e multiplicar por 4. Se o perímetro dessa fazenda é igual a 105 km, então o comprimento dessa fazenda é igual a... O que está acontecendo aí? Primeiro de tudo, você precisava visualizar, né, saber o que é um retângulo. Eu acredito que a maioria não vai ter dificuldade para isso. O formato retangular é isso aqui. Tem um comprimento e tem a largura. O que ele diz para a gente? O comprimento é 4 vezes a largura. Então é pegar a largura e multiplicar por 4. Certo? Então, o que está acontecendo aí? Ele diz para a gente que o perímetro dessa fazenda é 105 km. E aí, você precisa saber o que é perímetro. Quando a gente fala de perímetro, em relação a figura, em relação a terrenos, quer dizer o quê? Soma de todos lados. Aí você vai lá. Você vai somar todos os lados. Quando você soma todos esses lados, dá exatamente quanto? 105. Só que é o seguinte, a gente não sabe quanto é a medida desses lados. A gente sabe o quê? Que a largura é L, o comprimento é 4 vezes a largura. Então o comprimento depende da largura. Ó, e eu posso chamar o comprimento de 4L, digamos assim. Então é o seguinte, ó, se esse lado é L, ou se esse lado é 4L, esse lado aqui também é 4L. Se esse lado é L, esse lado aqui também é L, que é um retângulo. Retângulo tem lados opostos iguais. Aí vai lá. O perímetro, quando eu somo tudo isso, 4L mais L mais 4L, esse outro lado, mais esse último lado, L, tem que ser igual a 105. Aí vai lá, ó. 4L mais 1L vai dar quantos L? 5L. 5L mais 4L vai dar 9L. 9L mais 1L vai dar 10L, igual a 105. E aí a gente quer saber quem é o número L, que multiplicando por 10 dá 105. Para a gente descobrir, esse 10 que está multiplicando, traz aqui para o outro lado o contrário, que é o que? Dividindo. Então vai ficar o que? L é igual L, a largura, é igual a 105 dividido para 10. E aí uma dica, uma observaçãozinha. Quando você tiver divisão por números de múltiplos de 10, o que vai acontecer? A vírgula vai se deslocar para a esquerda. A quantidade de zero que tivermos, aqui a gente tem quantos zeros? Só um.
Então a vírgula vai voltar a uma casa. Então vai ficar o quê? Largura é igual a 10,5 km. Então descobrimos aí que a largura dessa fazenda é de 10,5 km. Só que a gente não quer saber a largura, a gente quer saber de quê? Ó? Comprimento. Comprimento é igual a 4 vezes a largura. 4 vezes 10,5. Aí você vai lá, ó, 10,5 vezes 4. 4 vezes 5, 20, fica 0, vai 2. 4 vezes 0, 0, desce o 2. 4 vezes 1, 4. Então quer dizer 420 km, professor. Não, cuidado, ó a vírgula ali, ó. Tinha quantas casas depois da vírgula? Uma casa. Então aqui vai vir 42. Então quer dizer que nosso comprimento é de exatamente 42 quilômetros. Então, a nossa fazenda aí tem 42 km de comprimento. Qual a nossa resposta? Letra C. Essa questãozinha é uma questão aí envolvendo área, ou envolvendo área não, envolvendo figura plana e especificamente envolvendo perímetro, né? Ele queria saber aí a medida de um dos lados da figura. Ele forneceu para a gente a medida do perímetro, forneceu a figura que era, e aí a partir disso a gente ia desenvolver a nossa ideia para poder descobrir quem era esse perímetro, né? Eu organizei aqui usando um pouquinho do que muita gente não gosta, que é usando as letras, né? Coloquei uma letra para a gente descobrir o valor dela, que era justamente a largura, e consequentemente depois a gente descobriria o nosso objetivo, que era descobrir o comprimento. E aí é o seguinte, talvez se você não vê muita frequência questões assim, você pode achar difícil, achar que não consegue, mas como eu digo para os alunos, né, tudo é questão de prática. Você viu a questão dessa uma vez, elas vão aparecer mais vezes. Vai mudar o quê? Só os números que estão lá na questão e a situação que vai estar sendo descrita. Mas a ideia, as ideias vão ser a mesma. Você só precisa trabalhar, praticar um tanto bom de vezes e você vai começar a perceber que os padrões ficam se repetindo. Só muda as situações e os números, né? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. E qualquer dificuldade tenha ficado, basta mandar mensagem, basta deixar um comentário. E no próximo vídeo trago mais questões para a gente poder trabalhar e melhorar essa dificuldade. Então valeu e até o próximo vídeo.